Bom, estamos voltando aqui agora depois do intervalo. Para quem não estava presente antes, a, a gente estava conversando sobre um dos itens que é um critério de avaliação dentro do edital do Centro Cultural do Banco do Brasil, que é a acessibilidade. Mas, além de ser um critério de avaliação, ele é um item que faz parte de uma legislação, que é a legislação federal de incentivo à cultura, né, que promover, dentro de uma seção de responsabilidade social, ele tem a obrigação de promover medidas de acessibilidade de conteúdo e acessibilidade física, né? Essa diferença é, basicamente, a acessibilidade física é não ter restrições, né, para pessoas cadeirantes ou que necessitem de algum tipo de adaptação para acessar os espaços. Então, basicamente, acessibilidade física são as rampas de acesso, elevadores, também as sinalizações, né, tudo que envolve a mobilidade dessas pessoas nesses ambientes. Então, a gente tem hoje aqui uma pessoa que veio para fazer aula, mas é um especialista, né, na área de acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência visual. Então, eu queria também, Manuel, que você contasse, né, a gente aqui no chat teve algumas pessoas perguntando sobre alguns exemplos de tipos de ações de acessibilidade para exposições. Uhum. Então, Manuel, você pode falar um pouquinho de como que é o seu trabalho, que tipo de, né, que tipo de projetos você tem realizado, assim? Sim. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Agradeço a Isadora pelo convite de estar aqui com vocês. Então, como ela falou, né, sou Manuel Negrais, estou aqui em Curitiba, tenho deficiência visual parcial, tenho 15% de visão, e desde 2018 eu venho trabalhando com acessibilidade para projetos culturais, né. Já fui proponente também de um projeto pela Lei Rouanet, então sou antropólogo também de formação, então tento misturar todas essas experiências no meu trabalho hoje. A minha especialização foi em audiodescrição, né, então eu trabalho como consultor em audiodescrição, mas também articulo com parceiros aqui de Curitiba e de outros lugares também do Brasil, tanto a execução de audiodescrição, como também de outros recursos de acessibilidade, né. Antes de falar especificamente, Isadora, dos recursos para uma exposição, por exemplo, que são, podem ter 1000 possibilidades, né, eu só acho importante falar uma coisa em relação à lei de incentivo federal. Assim, em nível municipal e estadual, a gente ainda enfrenta uma dificuldade que é a não obrigatoriedade da acessibilidade. Então, em nível municipal e estadual, a gente tem diversas formas de aparecer a acessibilidade, mas ainda não tem a obrigatoriedade, mas tem uma questão de pontuação, ou tem a questão da responsabilidade social, como você colocou. Algumas empresas dão prioridade hoje em dia para projetos que contemplem acessibilidade, então isso conta bastante, mas não é obrigatório. Na Lei Rouanet, depois de 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, passou a ser obrigatório, mas a gente ainda encontra, hoje em dia, muitos projetos que não contemplam a acessibilidade no produto principal, né, no objeto central do projeto, ou quando contempla não para todos os tipos de deficiência. Então, a gente vem discutindo bastante isso, a gente ainda enxerga uma brecha, tanto na lei, quanto na própria instrução normativa, depois de não amarrar certinho que o objeto principal seja acessível, né? Então, ainda está na contrapartida, ainda está em ações complementares, né? Então, essa é uma luta que a gente vem fazendo, e também para que todos os tipos de deficiência sejam contemplados. Então, aparece muito a audiodescrição, a Libras, a legenda, a busca de um lugar acessível, mas, por exemplo, o público com deficiência intelectual ainda aparece pouco, né, nas ações de acessibilidade, o público com autismo, enfim. Então, tem um universo incrível para ser explorado. E aí uma sugestão que a gente sempre dá é que o proponente procure os profissionais desde o início,
tanto para você garantir que o recurso de acessibilidade do seu projeto seja assertivo, né, seja oferecido da melhor maneira possível, quanto para você também garantir um orçamento adequado para depois também conseguir pagar por esse serviço, né, que também a gente encontra muita dificuldade, né, muitos proponentes, muitos produtores que vão procurar a acessibilidade depois, enfim, e não tem, nem sempre o recurso é o adequado e também nem sempre o valor que ele tem é adequado também. Né, a gente procura fazer, a gente procura se adequar à realidade dos projetos, mas isso é uma dica que a gente dá porque, enfim, acho que é um processo de construção coletiva, né. E aí, bom, numa exposição para pessoas com deficiência visual, a gente já fez trabalhos para exposição. Um caminho que a gente busca hoje em dia é sempre trabalhar com o maior número de sentidos possível, né? Então, se você vai oferecer acessibilidade para quem não enxerga, você procurar explorar a audição, o tato, o olfato, o paladar, mas isso sempre de maneira conjunta, né? Então, por exemplo, numa exposição você pode trabalhar com réplicas, quando não é possível tocar na peça, né? Se é de escultura, por exemplo, você pode trabalhar com réplicas e, ao mesmo tempo, um guia de exploração tátil daquela réplica, né? Então, lógico, se for uma réplica de uma obra abstrata, você não precisa ter uma descrição junto, mas se for de uma forma humana, muito detalhada, você pode, ao mesmo tempo que a pessoa explora com o tato, ela vai escutando a descrição do que ela está explorando com o tato. Então, quando você consegue juntar sentidos, você garante uma fruição estética com mais qualidade, né? Por exemplo, um erro que acontece muito, né? Quer dizer, hoje em dia até acontece menos, mas já aconteceu, né? Você faz uma tela de uma pintura em relevo. A exploração tátil de uma tela, né, de uma obra bidimensional em relevo, ela pouco garante uma fruição estética. É muito difícil a gente passar a mão numa pintura em relevo e conseguir construir a imagem dela mentalmente, né? Agora, se você tem a descrição em áudio junto, aí você garante uma qualidade muito bacana, assim, uma fruição, uma interação estética bacana, até mais do que se você tivesse só a descrição em áudio. Mas entre a descrição em áudio e o relevo, é melhor que você tenha a descrição em áudio. E muita gente acha que o relevo garante mais, né? Mas que é um equívoco. Então, tem um universo assim infinito para ser explorado, né? E aí pensar também, um outro ponto que também é esquecido muito nas produções é a questão da comunicação, a comunicação acessível, direcionada, e às vezes você tem que pensar, ainda é um público que tem toda uma questão histórica, cultural em relação às pessoas com deficiência, né? Essas pessoas, elas foram excluídas por muito tempo dos espaços culturais. Muitas pessoas com deficiência ainda têm um sentimento de que aquilo não é para elas, de que elas não têm que estar ali, né? Infelizmente, isso é um fato, assim. Ainda existe uma postura muito assistencialista e de caridade com esse público, né? Né, muita lógica do que, para quem nunca teve nada, qualquer coisa é lucro. Então, a gente ainda enfrenta questões culturais muito naturalizadas ainda. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro. Tem muitos produtores e artistas que acham que a acessibilidade atrapalha ou prejudica a sua obra, né? Então, a gente enfrenta ainda várias questões que a gente tem que estar conscientizando, trabalhando, pontuando. E aí é importante pensar, né? Às vezes é necessário você pensar em transporte, às vezes é necessário você pensar em parceria com instituições que podem levar um público. A formação de plateia nesse segmento é muito difícil. Aqui em Curitiba a gente já fez muitos eventos bacanas e a gente teve um público muito pequeno, né? A gente já teve exposição aberta durante 4 meses com 2, 3 pessoas nesse período, né? Então, a gente já teve festivais de cinema com 4 sessões com audiodescrição e a gente conseguiu levar 3 pessoas em uma sessão. Então, por quê, né? Então, a gente também tem que, o produtor, o artista tem que ter um olhar, por que a gente tem tanta dificuldade de conseguir esse público, né? Quais são as barreiras para além do conteúdo ou do espaço, né? Então, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? E isso tem que estar no projeto também, né? Tem que estar sendo pensado tanto na parte da comunicação, quanto das parcerias, quanto da logística. Então, são várias etapas que a gente tem que pensar para garantir,
a presença desse público numa exposição, numa mostra de cinema, né? E acho que é interessante, assim, como essa questão do capacitismo, tipo, acaba fazendo com que as pessoas sem deficiência escolham o que é melhor para as pessoas com deficiência, tipo, não tem nenhum tipo de Exato. diálogo, né, com esse público, então sempre fica uma coisa desconexa, né, e aí que você vai ver quem que pensou a acessibilidade é uma pessoa que não necessariamente era uma pessoa especialista, como são várias pessoas com deficiência que trabalham com isso, né? Não é que todas saibam, mas enfim. A gente tem vários profissionais qualificados com e sem deficiência, mas profissionais que não têm deficiência, mas que têm na sua equipe pessoas com deficiência. Então, esse protagonismo é fundamental também, até para você garantir não só a participação, né, na construção, mas você garantir também que o seu recurso seja assertivo mesmo, que ele funcione, né, que ele tenha um resultado concreto, né. Como eu falei, às vezes a pessoa vai lá, faz uma obra bidimensional em relevo, acha que está garantindo acessibilidade, na prestação de contas dela ela vai colocar isso, mas isso teve pouca efetividade, né, garantiu pouca fruição estética, garantiu pouca troca, não contribuiu de fato. E aí a gente tem que ir mais fundo, né? Eu sempre falo isso também para os artistas, né? E para os produtores. Eu falo que, né, se uma obra de arte não é para todo mundo, ela já perdeu o seu valor no nascimento, né? Ela já vai para o público com um valor a menos. Porque se a arte tem essa função também de ser de conscientização, de transgressão, de questionamento, de reflexão, se você exclui milhões de pessoas, né, dessa possibilidade, então você já está dando um tiro no pé, né? Então a sua proposta já está nascendo com um erro que, ao meu ver, é um erro grave, né? Porque, e você tem possibilidade, né? Os recursos de acessibilidade, hoje em dia, a gente tem no Brasil, na área acadêmica, muitos e muitos estudos, que, inclusive, muitos estudos com a participação de pessoas com deficiência, mostrando a efetividade das diversas possibilidades de recursos, assim. Então, e são inúmeras, assim. Então, para toda obra de arte é possível um recurso de acessibilidade. Para qualquer linguagem artística, você pode garantir, né, numa peça de teatro, você pode ir para além, no espetáculo de dança, por exemplo, né, você pode ir para além da audiodescrição. Você pode fazer uma exploração tátil do cenário, do figurino, você pode, por meio de bonecos, apresentar para as pessoas com deficiência visual quais são os movimentos que foram feitos naquela dança. Então, as possibilidades são infinitas, né? Basta o produtor estar aberto a isso, procurar os profissionais adequados e estar aberto, né? Estar aberto a construir desde o início essas propostas, né? Eu acho que falta também conhecimento também de como funcionam os recursos acessíveis para as pessoas que não têm deficiência entenderem como é o manejo de um aparelho adaptado, como um celular, para, por exemplo, eu vejo muita gente hoje em dia propondo QR Code para tudo, assim. Ah, Uhum. QR Code. Aí, tipo, como se qualquer pessoa tivesse a capacidade de conhecer como funciona um QR Code, como ler um QR Code. Aí chega nas pessoas com deficiência, eu já vi exposição que tinha audiodescrição, acreditem, com QR Code. Não estou dizendo que não seja capaz de ler o QR Code, mas parece que vai colocando mais barreiras para algo que deveria ser o contrário, né? E aí você tem que trabalhar, né? Se a sua proposta é o carry code, então você tem que pensar também quem que vai fazer a mediação, quem vai fazer o atendimento, que o espaço tenha também, porque você não pode também jogar essa responsabilidade no usuário, né? Ele não é obrigado a usar o seu aparelho, pode ser que ele não tenha um aparelho compatível para fazer a leitura, pode ser que, né, nem celular ele tenha, né? Então você também não pode correr o risco de estar excluindo uma parte do seu público, Total. né? Você está colocando na responsabilidade dele de ter um celular adequado, né? Então você tem que pensar na internet, no espaço, né? Você tem que pensar em várias coisas. Você está pensando no QR Code, por exemplo. Sim. A Miriane escreveu aqui no chat que... Você caiu, Manuel? Tá aí? Aqui. Aqui? Que uma... É,
Tá um pouco ruim sua conexão. E Eu não sei se é a minha ou a sua, mas está dizendo aqui que ela foi uma exposição na Pinacoteca, com descrição da obra em braille dentro de uma caixa de vidro, sem acesso às pessoas, né? Então, tipo, muitas vezes os produtores fazem acessibilidade só para tirar foto e prestar contas, né? E não se preocupam mesmo como as pessoas vão acessar e tal. isso é muito comum, muito comum. Agora, a Mônica, que está aqui, queria falar também. Aí, a Laís e a Letícia, vocês podem traduzir para voz para nós? Na verdade, eu prefiro falar. Ah, você fala? Tá, tranquilo. Tem a Carol aqui no meu lado, ela está com problema na câmera, né? E ela está com a câmera afetada aqui. Ela estuda e está vendo a Laís, a Larissa. Eu também estou vendo. Então, primeiro, parabéns por nos dar esse acesso com essas meninas. Bom dia a todos, e todas, né? Meu nome é Mônica, me chamam de Nica, sou mais conhecida como Nica, sou pedagoga e consultor, tradutora, intérprete, e também trabalho com a área cultural, bilíngue, né? Voltada principalmente para a comunidade surda e difundindo a Libra da melhor forma possível, né? Para a sociedade. O Manuel falou tudo aí, né? Só vou pegar algumas deixas, principalmente em questão da confusão que as pessoas fazem em relação à língua, né? A língua brasileira de sinais, que é a nossa língua de sinais aqui no Brasil. E, acessibilidade da Libra, Não, Libra não é acessibilidade, gente. Você não fala acessível em inglês, acessível em espanhol, você não fala isso, você não pega a língua e deixa ali do lado e não usa ela. Não, a gente usa ela todo dia. Então, ela faz parte da nossa identidade, né? Da nossa cultura. E isso fica muito equivocado de pensar, é como o Manuel disse, né? De fazer o politicamente correto e pronto. Eu coloquei lá, está assistido. E uma coisa que ele disse muito, muito importante para nós, que somos... Eu tenho TDAH, porque eu sou surda, tenho TDAH, sou uma pessoa neurodivergente, então você tem que pensar na diversidade de identidade, de pensar em todo o processo, e uma coisa que é muito importante, que as pessoas acham que tem custo muito alto, mas o custo alto de prejuízo vai ser muito mais se você não tiver, durante todo o processo de construção do trabalho, pessoas que realmente têm o seu poder de fala. Assim, por exemplo, temos a Laís e a Larissa, que pode falar por ela, do trabalho dela, de interpretação, né, de tradução, e até mesmo de consultoria, porque tem alguns intérpretes, ouvintes, né, que fazem esse tipo de consultoria. Mas elas não podem falar por mim, que eu sou surda, né? Então, é um trabalho, assim, que eu digo, dessa premissa aí do edital, do diálogo, né? Então, temos que dialogar quando a gente pega uma produtora, por exemplo, a produtora quer fazer um trabalho musical e não inclui os surdos. Mas eles não ouvem, então não tem por que eu colocar o intérprete que eles não ouvem. Gente, você está vendo, eu sou uma surda oralizada. Eu sou surda bilíngue, eu uso Libra, que é a minha língua, mas aqui, por que eu escolhi falar? Porque é uma coisa mais confortável para mim, porque estou diante de pessoas ouvintes, aqui na maioria. Seria diferente se eu estivesse só com a minha comunidade, com o meu conterrâneo, entendeu? Mas, gente, quebrar esses estereótipos, né? Como ele disse aí, do assistencialismo, do capacitismo, né? Das leis que não são fiscalizadas. Então, quando eu coloquei aqui no chat, eu escrevi o seguinte, eu falei que o desafio maior é a capacitação de profissionais e de mais informações acerca de nós, né, PCD, e neurodivergentes, além também de compreender a questão do direito linguístico, porque não estou falando só da Libra, gente. Nós também temos pessoas que usam outros idiomas. Nós temos os indígenas, os quilombolas, temos também os migrantes, né? Os imigrantes, os refugiados. Então, a gente também tem que pensar nessa parcela de pessoas, né?
porque a gente vê posições de congresso, acadêmico, que tem lá os tradutores, né? Coloca lá um aparelhinho, tem também de intérprete de língua de sinais internacionais, mas e a parte cultural? Como é que fica? Né? E a arte aqui, porque a gente fica com aquela ideia, a arte não sobrevive, a arte não dá dinheiro, a arte é só um hobby. Não, mas tem gente que vive da arte, quer viver da arte, e quer trabalhar com isso, porque gera renda, gera emprego. Mas a gente tem que quebrar essa ideia de fazer um mercado, e também essa coisa do interesse, né? Mas eu vou predicar, eu tenho que seguir os interesses dele, mas o interesse daqui é popular, mas eu estou aqui nesse meio. Como é que eu vou convencer? Como é que eu vou chegar e argumentar? Foi o que a Isadora falou, né? O mais difícil é você descrever e convencer a pessoa de que aquele seu trabalho vale a pena, que aquele seu trabalho realmente, a captação de recursos, aquele dinheiro vai ser benéfico para todos os lados, né? Então, eu trabalho muito com isso, dessa questão da educação, da arte, principalmente de quebrar esse olhar, né? Mas você fala, então você escuta pouco? Não escuto nada, eu falo, mas qual o problema de tudo falar, gente? Qual o problema de tudo ver uma produção musical, né? Assim como o caso do deficiente visual, mas eu vou mudar a obra para poder fazer alto relevo. Mas, gente, tem que ver qual é a necessidade daquele público, né? E, às vezes, eu não preciso de um intérprete de Libras, eu preciso apenas só de uma pessoa que faz tradutor oral ou apenas só de legenda, né? Porque tem tudo que não usam Libra. Tem tudo que precisam exclusivamente de legenda. Então, a gente tem que pensar quem é a pessoa que chega, para quem você vai atender, qual a necessidade. Então, a gente tem que buscar esse dado também e capacitar os profissionais. Porque a gente tem intérprete de Libra que está... eu vou pegar o intérprete de Libra, ele mostrou a certificação, legal. Mas se a gente tiver o consultor surdo para avaliar esse intérprete, que ele realmente tem influência, que ele realmente não precisa de, entre aspas, né, ajuste. Daqui a pouco a Larissa vai dar uma risada aqui, né? Os ajustes, né? Porque quem trabalha com tudo sabe como é que é isso, né? Não, você tem que melhorar a expressão, não, o sinal não combina, não, né? Mas se eu estou vendo janela de Libras em canais de aberto, principalmente do Paraná, né? Porque estou aqui em Foz do Iguaçu, mas eu sou paulista, e está tendo uma defasagem de influência de Libra e pegando qualquer um. Porque é mais barato? Porque aquele lá cobrou mais barato, eu vou usar. Exato. Né? O Manuel pode falar do lado de escritora, né? Vai pegar um que não tem muita experiência e faz minimamente o seu trabalho, mas não atende às suas necessidades. Né? E no caso do autista, em que ambiente aquele autista vai, né, proporcionar ali? Porque tem situações que, às vezes, pode ter uma crise, tem um atendimento ali de emergência para poder atender, como que tem aquela pessoa capacitada para poder acolher, entendeu? Então, é uma coisa muito complicada, mas que a gente não pode desistir. A gente não pode deixar, banalizar, né, esse assistencialismo, esse capacitismo. Desculpa que eu falei demais, vou lá correndo, mas é isso que eu queria colocar. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Mônica. Muito bom. Bom, gente, Isa, posso complementar? Claro, fala. Que eu acho bem legal. Eu participei de um projeto, fazendo a tradução de um projeto que era de um concerto de música. Durante o ano todo, teve várias apresentações, sempre com intérprete de Libras. E aí, no começo, não tinha público surdo, porque nem sabiam que tinham direito a poder participar, poder conhecer, né? E nas últimas apresentações, já tinha pessoas surdas que estavam indo. Então, é legal, assim, saber, poxa, no começo, fiz acessibilidade, mas não tem público, né? Tem esse sentimento, né? Poxa, fiz a mais, mas sabendo que tem oportunidade, as pessoas vão começar a participar, né? Só queria falar isso, porque foi uma experiência agora, do ano passado, né? Que está voltando as coisas, e foi uma coisa muito legal, que nas últimas apresentações já tinha surdo participando. É bem isso mesmo, desculpa, é bem essa questão de você não ter o público e você sentir ali, caramba, eu estou aqui parecendo uma bonequinha, né, interpretando. Mas se a gente não começar de algum lugar,
não vai aparecer ninguém, entendeu? Então, menina, sigam, tá? Siga, faça bom o seu trabalho. Desculpa, Manuel, eu só desliguei o teu microfone porque estava dando eco e eu estou gravando o vídeo para outras pessoas verem depois. Esse assunto é muito bom e a gente vai ter muito tempo de falar ainda. Eu só queria continuar aqui com o conteúdo para a gente finalizar, assim, ainda tem alguns slides e tal, então eu queria só tentar finalizar o mais rápido possível, e aí para a gente poder discutir um pouquinho nesse final. Vitória, você consegue concluir aqui a parte da slides, por favor? Pensando nisso, na acessibilidade, né, quando eu estava pensando nas aulas e tudo, eu fiquei pensando que slide que eu faço, e é sempre todo um aprendizado, assim, porque eu tenho 50% da visão, só que eu consigo ler, escrever e tudo, então ainda para mim é difícil esse lugar de compreensão, isso. A gente só entende quando a gente está no lugar do outro, né? Parece um pouco assim. Pode passar para o próximo. O que está na Lei Federal de Incentivo da Cultura, né? Na Lei Rouanet, em relação à acessibilidade? Eu vou deixar lá no Classroom depois. Eu peço para todo mundo que não conseguiu acessar ainda, que entre lá, porque a gente pode continuar trocando ideias lá, tem espaços de fórum sobre assuntos, todo mundo pode levantar tópicos e a gente continuar conversando. É muito bom para mim falar um pouco sobre o que eu penso em relação aos editais de forma mais livre, assim, porque às vezes eu posso estar enganada, ou às vezes eu posso ter uma percepção limitada, porque eu trabalho bastante como parecerista, e aí eu tenho uma certa percepção a partir do que eu e que meus colegas vamos chegando e concluindo em relação à análise de projetos. Então, no caso de acessibilidade, quando nós avaliamos a acessibilidade, eu reparo em duas coisas, que a maioria dos projetos tem acessibilidade para uma parte inferior do projeto, digamos, não ao produto principal, só para contrapartida ou produtos secundários. E outra coisa é a questão que o Manuel comentou também, a questão da comunicação em relação à comunicação e à articulação. Então, eu vejo que projetos que têm acessibilidade devem ter pessoas com deficiência na equipe, para que ele seja feito de forma mais correta. Isso, quando a pessoa vai avaliar, eu, pelo menos, sempre tenho uma sensibilidade de, quando eu vejo um projeto que tem um consultor de acessibilidade, que é uma pessoa com deficiência, eu já tenho certeza que é um projeto que vai ter sucesso nesse aspecto. Então, o que acontece na análise de projetos, muita gente acha que é somente o mérito artístico, cultural. Muitas vezes, sim, depende de quem está avaliando. Mas ainda tem a questão de análise, olhar se o projeto tem capacidade de acontecer do ponto de vista técnico, do ponto de vista orçamentário e, por exemplo, esse da acessibilidade. Então, a análise do projeto, ela vai de dois aspectos: o aspecto técnico, que é a capacidade da proposta, o tempo que ela destinou para fazer todas aquelas ações, o tamanho da equipe, os dias de montagem, tudo isso está sendo analisado. Então, a gente sempre tem que ter coerência e fazer, por mais que, por exemplo, você não utilize 10 dias para montar uma exposição, coloca que são 10 dias de montagem, porque quem está avaliando pode pensar, nossa, mas vai trazer uma obra muito complicada, é muito pouco tempo. E aí, depois você vai adaptando. Mas para você passar no edital, você tem que fazer de uma forma mais certinha possível.
Agora eu coloquei aqui os tipos de projetos que sairão na frente. Projetos inéditos, nunca realizados em nenhuma dessas cidades e nunca realizados em lugar nenhum. Vocês viram que tem ali alguns projetos aprovados, CCBB alguma coisa. Festival CCBB de música. Isso significa que criaram um projeto para o próprio CCBB. Eu não acho que necessariamente... Eu não acho bom colocar o nome do patrocinador no título do projeto. Porque depois, se você quiser fazer outra edição para o edital da Caixa, por exemplo, você fica impossibilitado. Projetos que valorizem saberes ancestrais, mestres e mestras da cultura popular. Já falei isso antes ali, fazendo aquela análise dessa diferença que veio da gestão da Margarete, né? De valorizar essas questões de identidade, de cultura popular mesmo. E projetos que misturem diversos artistas, estilos e tem uma coerência conceitual. Ali a gente viu exemplos, por exemplo, projeto de Tom Jobim, só que com músicas que ninguém conhece do Tom Jobim, novos repertórios do Tom Jobim, músicas inéditas. O Tom Jobim tem a sua importância histórica e artística, ele é uma figura importante da cultura brasileira, que é algo que eles valorizam. Os artistas podem ser artistas que não são famosos necessariamente, só que eles estão fazendo um repertório que pode ser lido como um repertório importante. Então, eu comecei de um edital concorrido, difícil, que vai ter artistas da Globo concorrendo, que vai ter artistas que tocam em grandes palcos concorrendo, mas eu estou mostrando aqui que é possível se destacar na multidão, buscando esse tipo de propostas que sejam mais malucas mesmo. Agora vamos tentar dar um gás aqui na frente, pode seguir, para eu mostrar para vocês o formulário, porque eu achei isso muito bom, mas eu achei também que pode ser algo complexo, é que o formulário é muito curto, a quantidade de textos é muito pequena. Enfim, então, agora falando aqui da adequação dos espaços. Vou ler os slides aqui. Considere as especificidades das instalações de cada CCBB, levando em consideração características da cidade e questões regionais. O CCBB considera a adequação dos projetos aos seus espaços físicos como critério para a escolha da sua programação. Assim, para a concepção dos projetos, é importante observar as características físicas de cada CCBB e os equipamentos disponíveis. Então, isso é fundamental, olhar o tamanho das salas de exposição, ver a planta baixa dos teatros, ver a quantidade de equipamentos, e aí fazer sua proposta em cima disso. Aqui já diz, né, o projeto deve ser inédito na cidade onde pretende ser realizado. Projetos já realizados em cidades onde há CCBB poderão pleitear sua circulação para as demais unidades, entendeu? Se você já fez um projeto em Brasília, mesmo não sendo CCBB, você não pode mandar para lá, porque eles não vão aceitar. Pode seguir para o próximo. Como começar? Agora vamos para a parte mais prática aqui. A gente entra no site dos patrocínios do Banco do Brasil, conhece os espaços, incluindo as plantas e a relação de equipamentos. Depois que a gente conhece projetos já aprovados em edições anteriores, conhece também a programação que foi realizada anteriormente. E o terceiro, entrar no Versalic, que eu mandei aqui no chat e mandei no Classroom também. Ali para você buscar projetos incentivados pelo Banco do Brasil, olhar as planilhas. Eu acho que planilha não é possível olhar na íntegra, mas é possível olhar a relação de pagamentos.
Então, dá para ter uma ideia de quanto foi gasto com acessibilidade, por exemplo. Pode seguir para o próximo. Bom, como começar? Ter em mente que é necessário fazer um projeto de impacto, que já falei aqui muitas vezes. Segundo, ter equipe qualificada no seu projeto para realizar ações de impacto, né? Quando um projeto que tem pessoas iniciantes, tem que trazer pessoas mais experientes para fazer parte da equipe, porque isso vai pesar na avaliação. Buscar exemplos de planos de mídia, solicitar orçamentos e pedir auxílio para fornecedores para montar uma boa estratégia de marketing. O que a gente pensa em relação ao marketing? 20% do orçamento, no máximo, é o recurso que pode ser gasto com divulgação. Como eles são uma empresa, eles que estão patrocinando, eles estão valorizando, eu usaria o teto máximo do que pode usar de orçamento para comunicação, para que eles olhem e pensem, esse projeto nos trará visibilidade. Aí inserir os custos de venda de ingressos, caso esse item apareça no formulário, eu acho que não aparece, mas de acordo com os valores praticados pelo CCBB, ou então você só coloca no texto que a entrada tem valor acessível, que o recurso é simples e tal. Em relação à democratização de acesso, aí também, dentro da instrução normativa da Lei Rouanet, tem uma grande lista com com várias possibilidades de democratização de acesso. O que entende-se por democratização de acesso? Mas eu penso que, exatamente da mesma forma como a gente fala de acessibilidade ideal, que tem uma pessoa PCD na equipe para fazer assessoria de acessibilidade, quando a gente fala de periferia, por que a gente não contrata também articuladores da periferia para fazer parte da democratização de acesso, para enxergar o que funciona, o que não funciona, qual é o melhor horário, tem que ter lanche, que horas é o lanche, todas essas coisas que a gente tem que pensar, quanto tempo eles vão ficar fora de casa, como é que consegue a autorização dos pais, se é direto com a escola. Então é importante, os últimos projetos eu tenho feito parcerias com prefeituras e tudo, mas me interessa muito a possibilidade de ter uma pessoa responsável por articular essas contrapartidas para que elas funcionem da melhor forma. Então, dependendo do projeto, eu posso auxiliar mais, assim, como pensar em relação à contrapartida. Mas eu tenho o hábito de fazer, misturar visitas nas escolas e as escolas vão até o espaço. Nesse caso, eu acredito que ter orçamento para ônibus para trazer as escolas seja muito mais interessante, porque eles querem ocupar o espaço, eles querem um espaço lotado, cheio de gente. Então, não é um projeto para você fazer contrapartida fora, você traz as pessoas para o CCBB. Pode seguir, Vitória. Bom, o orçamento, né? Então, para um projeto bom, a gente precisa de um investimento. Então, cidades como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, os custos são bem mais caros que Belo Horizonte, por exemplo. Além disso, se o projeto for realizado em 2 anos, precisa de um lastro, pensando na inflação e ajuste de preço no mercado da cultura, que eu espero que melhore com essa nova gestão do Ministério da Cultura, porque nos últimos anos a gente está cobrando um valor que a gente reganhava há 10 anos atrás. E a gente precisa que o mercado volte a valorizar, e, enfim, que a gente receba adequadamente pelo nosso trabalho. E aqui fala um pouco sobre a questão do segredo do orçamento parecer coerente, são as unidades. Se eu coloco um cachê, serviço assim, coordenação, um cachê de 20 mil reais. A pessoa fala, nossa, ela vai ganhar 20 mil reais, é muito dinheiro.
Agora, se eu coloco 10 cachês de R$ 2.000, porque eu vou trabalhar 10 meses, por exemplo, são 10 cachês de R$ 2.000. Faz sentido. Então, o orçamento, além dele ser um guia dos custos, ele precisa mostrar para quem está avaliando que ele está coerente, de acordo com a proposta, e também ele é econômico e ele é pensado em etapas estrategicamente, quantidade de meses, enfim. Por exemplo, é difícil transporte, por exemplo, quem carrega cenário, você vai sair de Brasília para o Rio, ou você vai de Brasília para São Paulo, ou vai para BH, entendeu? Qual o caminho que você vai circular, você vai e volta ou vai direto para outra, isso muda muito o orçamento. Então, você tem que pensar na pior possibilidade. Se eu moro em Fortaleza, eu vou mandar um cenário para Brasília, eu coloco Fortaleza, Brasília, Fortaleza. Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, Rio, Fortaleza, e Fortaleza, Belo Horizonte, Fortaleza. Então, você tem que pensar no pior cenário, você vai ter recurso para fazer. Mas é claro que quando a gente está falando do orçamento muito alto, né? Eu dei um exemplo bizarro, porque um orçamento como Fortaleza para Brasília de caminhão, vale mais a pena você deixar ele guardado numa garagem do que você ficar indo e voltando. Mas aí você coloca essa garagem no teu orçamento. Pode-se... tá. Só uma coisa. A planilha do projeto, ela é diferente da planilha do MINC, em uma das lacunas do CCBB e do MINC. A do CCBB, ela é simplificada. Ela tem a coluna 1 vezes X. A do MINC tem por exemplo, a unidade é cachê. 1 vezes 6 cachês. Mas tem uma outra coluna que chama ocorrência. Então, assim, se eu vou receber um cachê, o Ministério deixa eu ter 4 Isadoras ali na minha planilha. Então, uma Isadora vai receber 6 cachês. 4 Isadoras vão receber 6 cachês. Então, o CCBB não tem isso. O que eu acho melhor é um orçamento mais simplificado e tá tudo bem. Agora pode seguir. Bom, o plano de mídia, para acertar nesse ponto, é necessário compreender as camadas que a mídia envolve em um projeto como esse. Se o público é muito jovem, possivelmente eles não façam assinatura de jornais, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, chamar alguém experiente para ajudar nessa área da comunicação e utilizar no máximo 20%. Pode seguir. Anexos. Isso é importante. Anexos poucos e bons, ou seja, anexos que sintetizem a ideia do projeto o máximo possível. Por exemplo, se é um projeto de música, muita gente quer colocar o disco inteiro, o show inteiro, vídeos enormes, vídeos de 2 horas. É melhor que seja um compilado, faz um vídeo, edita um pouquinho de cada coisa e pronto. Tenham poucos anexos e bons anexos, ao invés de ter 1 milhão de anexos. Lembre que quem está sendo parecerista desse edital, ele vai apenas avaliar, tipo, 60 mil projetos, não sei, 10 mil por área, mas é um absurdo. Acho que são várias comissões, né? E outra coisa, um bom design faz a diferença, né? Quando você mostra que você está caprichando ali no anexo, isso traz uma aparência profissional para quem está avaliando. E esse é um edital que ele exige muito profissionalismo dos projetos. Então, quanto mais dedicado, caprichado, bem escrito, melhor. Agora, pode continuar, Vitória. Bom, vamos ver o formulário aqui. Nesse slide está escrito. Agora vamos ver o formulário em questão. Diferenças entre o MINC e CCBB, justificativa para a Lei Rouanet e para o CCBB. A apresentação precisa conter tudo o que vai acontecer no projeto já no início, mas cuidado para não ser repetitivo. Próximo.
Então, pode tirar, Vitória, essa slide aqui, que eu vou apresentar o formulário. A Melissa comentou aqui no chat, excelente discussão. Fica a dica, Isa, de fazer uma edição do LabGarra falando apenas sobre acessibilidade. Essencial, nós artistas entendemos as necessidades reais desse público e não ficarmos tentando adivinhar o que seria melhor. Nica falou, verdade, concordo. Então, esse projeto, na verdade, ele é um projeto voltado para alcançar o máximo possível pessoas com deficiências. E aí, está previsto a gente fazer várias conversas com várias pessoas para falar um pouco das suas experiências em festivais, fazer uma acessibilidade em vários contextos. Então, essas aulas que eu estou fazendo aqui, elas estão mais voltadas... Esse projeto é assim, né? Pode ser que tenha outros. Essas aulas do Desenrola, elas são voltadas especificamente para um edital e tudo mais. Mas a gente pode combinar que uma delas seja só sobre acessibilidade. E aí a gente traz exemplos, traz a Nica, o Manuel, outras pessoas para falarem também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o formulário. Só um segundo. E eu acho que uma coisa legal também de falar, assim, na questão de acessibilidade, que era legal a gente conversar, era com o próprio Ministério da Cultura, né? Entender como é que eles vão fazer, de fato, para, né, que as políticas culturais tenham essa, né, essa capacidade de atender a todas as pessoas mesmo, né, como se propõe. Agora eu estou abri o formulário do Centro Cultural do Banco do Brasil, está escrito proposta de patrocínio, uma tela branca com uma borda azul. O número da proposta está aqui, nome do projeto LabGarra, que eu estou fazendo um fictício por enquanto. E aí eu aperto em ações, editar. Aqui, esse é o formulário do Centro Cultural do Banco do Brasil, tá? Ele é... Aqui tem o nome do projeto, o valor solicitado, a área que ele vai participar, no caso é ideias, segmento, oficinas, workshops, oficinas e tal. Aí, gente, o formulário é só isso. Você diz quais CCBBs você vai participar, aqui os dados do proponente, a descrição do projeto é apenas essa sinopse de 500 caracteres. Depois, qual a relevância conceitual e temática do seu projeto, mais 500 caracteres. Quais as especificidades técnicas e artísticas do seu projeto, mais 500 caracteres. Aqui é para você dizer quem é a sua equipe, qual a qualificação e a capacitação para execução do projeto. Se esse espaço não for suficiente, você anexa uma ficha técnica na parte dos anexos. Seu projeto é acessível para diversos públicos de pessoas com deficiência? Sim. De que forma isso acontece? Parece mais 500 caracteres. Seu projeto é inédito? Sim. Qual a expectativa de público total? Seu projeto já teve patrocínio? Tarará, os dos patrocinadores. Aqui ele pede para você dizer quais são as áreas importantes da comunicação. A venda de ingressos
Ele não pergunta quanto. E aqui tem todas essas lacunas que eles colocam todos os impedimentos do edital e ele diz, você não está fazendo nada disso errado, né? Aí você fala, não, beleza. Não infringe nada, não viola o direito de ninguém, não tem nenhum funcionário do Banco do Brasil no projeto. Além da planilha, existem outros documentos que podem ser visualizados? Sim. Qual o conteúdo? Daí você explica, histórico, tudo. Aí você segue. Pilares conceituais. Ele pergunta se o teu projeto... Como é que... Todas as perguntas, né? Se você enriquece a experiência de diversas áreas culturais, se ele é multidisciplinar. Então, assim, ele é um projeto, ele é um formulário simples, só que cada simples desse é um parágrafo que você tem que explicar. Em 500 caracteres. Aí ele pergunta se ele tem apoio de alguma lei de incentivo. E aí você salva e depois continua fazendo o que você ia fazer. Depois que você preencheu, você anexa os arquivos. Diz o tanto que é a planilha, primeiro, que é obrigatório. Depois, os diversos, você explica qual tipo de anexo você está colocando e para que ele serve e tal. E é apenas isso, gente. Agora, o Jordenilson falou 500 com espaço, inclusive. Você tá falando dos caracteres, né? Eu falei, gente, mas você quer 500 mil? Não, tô pensando em dinheiro. Sim, 500 caracteres com espaço é super pouco, gente. É para ser muito resumido mesmo. Inclusive, a gente tem aqui no nosso Drive um formulário. Só que eu acabei de ver que tem um probleminha aqui. Esse formulário não abre para as outras perguntas que ele vai fazer. Então, o melhor é vocês seguirem pelo formulário ali, já que dá para salvar e tudo. Agora, em relação à planilha orçamentária, não tem muitos segredos. Eu quero aproveitar esses minutos finais para... Bom, eu tenho, assim, dentro desses slides, eu ainda tenho uma explicação rápida de como funciona a apresentação, objetivos e justificativa, que é algo muito básico e tudo mais. Vocês querem que eu fale sobre isso ou vocês querem já partir para as discussões finais? Assim, eu posso fazer isso rápido. Alguém perguntou aqui. Nessa pergunta do plano de marketing, coloca só as mídias digitais por alto ou discrimina como vai ser feito? Eu colocaria por alto. Mídia digital, anúncios em veículos, por exemplo, jornais. Eu sei que os CCBB e tal, eles gostam de estar em máximo lugar possível. Então, anúncio digital, anúncio em mídia física, anúncio em outdoor, mídia externa. Aqui, bicicletaria. Qual a estrutura ideal de um projeto? Coordenação, produção executiva, coisa e tal. Depende do projeto, mas a estrutura básica de pessoas que obrigatoriamente eu acho que tem que ter no projeto. Coordenação de produção, ou direção geral, produção executiva, que é a pessoa que vai tocar o projeto, que vai botar as coisas para andarem dentro do processo, dos cronogramas. Coordenador administrativo, uma pessoa só para cuidar dos trâmites da Lei Rouanet e do financeiro. Uma pessoa só responsável por isso, que não faça produção, pelo amor de Deus. Um advogado.
um contador, além de ser coordenador administrativo, um contador que é para auxiliar nessa coordenação administrativa a questão de emissão de recibos, de guias de impostos, de acompanhamento do projeto mesmo. Consultor de acessibilidade, que eu falei aqui. E uma pessoa de coordenação de comunicação. Eu acho que são as principais. E aí, isso de equipe técnica, né? Quando eu falo equipe técnica, o ideal é você citar essas pessoas do teu projeto. Ele tem um campo para isso. Se não couber nos 500 caracteres, eu já disse que você pode pôr no anexo. Eu colocaria assim, anexo, ficha técnica. Fulano, ciclano, faz o quê? Daria essa aprofundada para mostrar que a equipe é boa e tal. Então, Vitória, pode voltar rapidinho lá nos slides? Eu vou fazer, só para fechar essa parte do formulário, a gente já viu. Eu vou falar, temos mais 4 slides, dá tempo. Então, vou explicar rapidamente aqui a parte da apresentação. Aqui está escrito, apresentação. Falar do projeto em terceira pessoa. Esse projeto é tal coisa. Qual a importância disso? Você não confunde o leitor quando você está falando por exemplo, teu projeto tem um espetáculo, uma exposição e uma oficina. E aí ele tem o nome lá, por exemplo, Amarcord. Um quadro tem isso. Então, Amarcord é o projeto. Mas pode também ser o nome da peça. Então, você tem que deixar claro que a peça Amarcord, tarará, projeto é sempre terceira pessoa, as atividades e tudo mais. Mas você tem que lembrar que está falando de uma coisa, um bolo de coisas, né? Um projeto tem várias ações. Utilizar a linguagem simples. Eu deixei no Classroom umas aulas de linguagem simples que são perfeitas para quem manda projeto. A linguagem simples nada mais é do que uma forma de linguagem mais acessível, que busca ser mais inclusiva e mais direta e objetiva. A gente sabe que a linguagem também é um mecanismo de exercer poder, né? Então, a gente usa muito na linguagem acadêmica, palavras difíceis para mostrar como aquilo é importante e tudo mais. Mas a gente tem muitas pensadoras com textos super complexos escritos de maneira simples. Por exemplo, a Grada Quilomba. É muito fácil de entender. Então, e é algo super complexo. Então, é uma forma boa de você entender o que é a linguagem de projeto. O projeto estou conversando com você, estou explicando que isso aqui é uma jarra, ela cabe água, ela tem 700 ml, ela é de plástico, ela tem começo, meio e fim, e ela cabe. Então, é isso que é mais ou menos o formato. Tentar explicar o projeto objetivamente logo no início. A gente tem ali aquela campo que é a sinopse. Então, é ali que você vai dizer exatamente tudo que vai acontecer no projeto. Enfim, aí tem informações precisas, objetivas. Eu vou realizar um ciclo de oficinas do LabGarra. Não, vou realizar um ciclo de 10 oficinas com duração de 3 horas cada. Todo sábado de fevereiro, entendeu? De fevereiro até julho, sei lá. Informar tudo o que vai acontecer do projeto de forma interessante e expressar o caráter cultural e inédito, que é o que eles estão esperando. Pode passar para o próximo, por favor. Justificativa. Então, a gente já tem ali mais ou menos quais são os pilares conceituais. Então, basicamente, vocês precisam juntar as duas coisas. Então, tem aqui a relevância do projeto, voltando para o ineditismo, articular com as políticas culturais, com os ODS, por que está alinhado com a Lei Federal de Incentivo à Cultura,
Usar os pontos fortes do projeto para justificar, por exemplo, se eu tenho uma equipe super experiente, eu uso isso para dizer que é um projeto muito bom, ou usar os pontos fracos do projeto para justificar. Por exemplo, eu tenho uma parte da minha equipe que não é experiente, e esse projeto ele vai dar essa oportunidade de profissionalização e desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura. Então, você usa o que você tem, você joga o que você tem. Por que esse projeto precisa de incentivo dessa lei? Por que ele não seria feito sem a lei federal ou sem esse patrocínio? E se a equipe do projeto está apta a realizá-lo, novamente, endossando a capacidade técnica do seu projeto. Pode seguir, Vi. Agora, objetivos gerais específicos. Bom, o nome já diz, mas não necessariamente tem a mesma leitura em todas as instâncias. Então, assim, no Ministério da Cultura, na Lei Federal de Incentivo à Cultura, objetivos gerais, eles são de ordem mais qualitativa. Por exemplo, realizar uma exposição de arte que fale para o nosso tempo, valorizando artistas contemporâneos brasileiros, através da temática X. Isso é geral. Agora, objetivos específicos. Realizar uma exposição com duração de 3 meses no Centro Cultural do Banco do Brasil, Brasília, Rio, tal e tal. Realizar 10 oficinas de formação artística com intérpretes de Libras e ações educativas. Então, tudo que tem quantidade é específico, e o que é geral é geral. Então, é quali quanti, tá? E aí também os objetivos, é interessante vocês pensarem também no lugar do gestor, né? Por exemplo, gestor, teu projeto foi aprovado e você concluiu ele. E aí você vai prestar contas. Em qual lugar do teu projeto ele vai olhar para ele fazer um check do que foi realizado? Objetivos específicos. 3 meses de duração? Não, foram 4 meses. Ok, então foram 3 meses. 2 meses de não sei o quê, todas as ações foram realizadas. Esse é o checklist. Então, objetivos específicos, ele é nada mais que um resumo em forma de ações e metas, que é um checklist do teu projeto. Aí pode concluir. Bom, a planilha orçamentária, usar o modelo disponível no site. Posso até abrir para vocês aqui. Está no Excel. Ué. Aqui dentro do Classroom, tem o modelo da planilha que eles disponibilizam. Vocês vão usar exatamente esse modelo, não tenta substituir, não muda nada, que ele está até com as fórmulas já. Então, aqui ele diz mais ou menos o que é. A descrição, eles pedem o nome de quem vai executar. Quantidade, unidade, quantidade de unidades. Então, é isso. Tem aqui alguns modelos de unidade. Projeto, item, verba, profissional, serviço, diária. Isso daqui faz com que vocês façam a pessoa que está avaliando, né? Que vocês expliquem como é que vai ser usado esse dinheiro. Bom, gente, a última planilha, pode passar, Vitória, último slide é final mesmo. E aqui eu vou responder perguntas agora.
Fiquei com uma dúvida sobre as unidades. Posso escolher somente uma delas? Pode. Pode escolher só uma. Tanto faz. Quando é mais de uma pessoa na idealização, por exemplo, como organizar a parte das unidades? Das unidades do orçamento ou das unidades do CCBB? Não entendi. Quer falar, Janaína? Tá ouvindo? Ah, sim, a Paty falou. Minha dúvida é sobre unidades do CCBB. Ok, isso eu entendi. Pode escolher quantas você quiser. Eu já pensei em fazer várias, porque eu tenho um projeto que eu tenho a empresa que já captou e tal, então eu posso fazer um projeto de milhões. Tô brincando. Gostaria, mas vou fazer de milhinho, vou fazer de 1 milhão, eu acho. Não mexi no orçamento ainda, mas são 4 unidades, são 4 projetos grandes, então... Ah, a Janaína falou e a gente não ouviu. Ah, tá, você falou do orçamento. Quando é mais uma pessoa na idealização, por exemplo, como organiza a parte das unidades? Coloca, por exemplo, eu tenho um sócio. Ui! Eu tenho um sócio no projeto. E aí a rubrica dele é diretor-geral e a minha é diretora de produção. Mais ou menos isso. A gente é diretores, nós somos diretores, mas... Oi, Janaína, quer falar? Pode falar. Você tá me ouvindo? Uhum. Não, né? Tipo assim, é porque eu vou fazer com uma amiga minha que ela vai ser idealizadora e eu curadora. Aí lá era a barra, né? Era mesma linha. E aí, tipo, como é que isso organiza na unidade, né? Porque o cachê é o mesmo para as duas, o valor eu entendo que é o mesmo, mas a unidade, tipo, eu sou mais duas, eu boto o valor de uma só, como é que é isso? Você pode pôr mais de um nome, né? Ele deixa ali na descrição. Curadoria ou idealização. Daí tem nome ou barra. Daí pode ser exatamente profissional, quantidade 2. Mas o certo seria você separar, quando é cachê mais alto, você separar a unidade por mês ou por cachê. Mas acho que por mês é ideal, porque aí fica mais Mas fácil de é compreender isso. quanto tempo vai trabalhar, entendeu? Sim. Mas é isso, assim, que eu fiquei confusa, por exemplo. Digamos que para essa função vai ser 2.000 por 3 meses. Eu vou colocar 6 unidades, tipo 3 mais 3, ou só 3, entendendo que é 3 para cada uma. Como fica melhor? Eu colocaria separado, porque geralmente... Melhor, né? Tem uma outra linha assim explicando. É, e lembrando que essa planilha ela vai ser provisória, né? Que depois vocês vão ter que fazer com as regras do Ministério, que é um pouquinho diferente. Então, é mais para eles entenderem a proposta. Eu acho que quanto menos detalhado, no sentido de ter menos rubricas, acho que é melhor, e mais detalhado na questão das unidades. E outra coisa que eu acho que é legal falar, é que eu já vi vários projetos que as pessoas colocam, por exemplo, pré-produção, quando ele está separado, né? Eu acho que esse também está separado. Em projeto, produção e comunicação e custos administrativos, etc. Mas, por exemplo, a produção executiva trabalha do início ao fim, né? Tem gente que coloca produção executiva na pré, produção executiva no meio, produção executiva no final. E aí tem que ser uma rubrica só, entendeu? Ela não se repetir nas fases, porque aí fica confuso. Entendi. Agora, alguém escreveu, mas no orçamento, como diferenciar ou coloca tudo junto? Diferenciar as unidades do CCBB, coloca tudo junto. Valor de transporte, um valor único, valor de passagem aérea único, valor de tudo.
Gente, alguém mais? Eu queria, a primeira coisa, eu queria agradecer a Vitória, a Laís, Letícia, a Manuel e a Nica, que também fizeram parte, né, da equipe aqui. Mas também agradecer a todo mundo que veio na oficina. Vai ter todo mês. Eu queria ter tido mais tempo para a gente se apresentar e tudo. Eu tive a sorte de conhecer um pouco da história de vocês ali pelo formulário, então eu me sinto um pouco íntima. Mas a gente pode ficar em contato. Eu não sei se vocês estão vendo aqui no slide da Vitória, meu Instagram, meu telefone, meu WhatsApp e o meu e-mail. Eu tô demorando um pouco mais para responder, porque eu estou sozinha, quer dizer, não estou sozinha jamais, né? Não ando só, mas eu estou literalmente uma produtora individual nesse momento, mas logo eu vou ter mais tempo para responder, conversar mais e tudo. A gente vai ter 5 lives só sobre acessibilidade no projeto. Já tem pessoas muito legais confirmadas, e aí a gente vai divulgar de uma forma ampla, assim, para fazer um grande barulho e ter bastante participação de muitas pessoas legais. Mas muito obrigada, muito obrigada. A gente vai ter certificado, tá? Vamos entrar em contato aqui com todo mundo que veio. E queria agradecer demais a oportunidade e tudo mais. Obrigada, gente.